Check it out. De volta então no programa Super Mais e agora um lugar que vocês adoram, eu então nem se fala, né? Cozinha. Só que não é a minha cozinha, né? Hoje eu invadi a cozinha do meu amigo Thiago Prado aqui no Hotel Intercity. Thiago, muito prazer, né? Prazer. De receber assim, de portas abertas. Eu abertas. agradeço também de te receber aqui na minha cozinha. Muito E bacana. nós vamos brincar um pouquinho agora. Vamos brincar um pouquinho. O Thiago, ele é gerente de alimentos e bebidas aqui do hotel, né? Formado em turismo. Isso. E aí você fez uma pós-graduação. Isso, em gastronomia pelo Senac Minas, de 2010 a 2011. Olha, gente, mineiro na cozinha só pode sair coisa boa, né? E aí, pra começar, ele vai fazer 2 pratos aqui. O primeiro a gente vai fazer uma salada Intercity. Isso, é uma salada super fácil de fazer. Uma salada que todo mundo tem os ingredientes em casa. Então ela é saborosa, prática. Quando surgir uma visitinha na sua casa, Dá pra correr pra dá fazer. para correr para fazer, porque as folhas são fáceis de achar, então rapidinho você faz. Teresópolis tem bastante folhagem, né? Isso. Então vamos lá, por onde que a gente começa aqui? Nós vamos começar primeiramente pelo frango, Tá. né? São 100 gramas de frango. Tá, um peito de frango, peito de né? frango. Bem magrinho. Isso. Nós vamos temperar com pimenta. Pimenta do reino a gosto, que dá um tchan. sabor especial, né? Isso. E um pouquinho de sal. Tá. Aí vai ao gosto de cada um para poder. Vamos passar a mão aqui Pra pegar bem, para né? pegar o bem sal. o sal e vamos fazer na parte de trás do frango para agilizar o processo. Essa salada que você vai preparar dá para uma pessoa, 2 pessoas. Um salzinho. Isso. Ó, gente, cozinha é assim mesmo. A gente tem que botar a mão na massa, Porque senão não é cozinha, né? senão não é cozinha, né? Aí agora nós vamos cortar em tiras grandes. Tá, então esse frango ele não precisa nem ficar no tempero muito tempo não, é na hora É ali. rapidinho, é uma salada rápida para fazer em casa. Chegou em casa do trabalho com fome, não tem nada para comer, pum, é a saladinha do Intercity. Aí dá mais uma misturada com a mão. Pegar bem o sabor, né, onde você Isso. cortou. Aí nós vamos jogar na farinha. Farinha de trigo, Correto. primeiro na farinha de trigo. Em casa eu costumo passar no ovo primeiro. Não, você passa na farinha, depois no ovo, depois na farinha de rosca com o sabor, a crocância. Crocante. Fica muito gostoso. Então tá aqui, ó, farinha, o frango. Vamos lá. Aí a gente mistura. Let the beat beat. Let the beat beat. Então aí a gente vai passar no ovo. Aí aqui passa um por um para não grudar. E a gente vai jogando aqui na farinha de rosca. Isso aqui é uma farinha de rosca que o Thiago fez aqui. Então, para quem não sabe fazer farinha de rosca em casa, aquele pão velho, né, que tá Isso. adormecido, durinho, bota um pouquinho no forno e depois só rala. Pode Correto. passar no liquidificador também, não pode? Pode passar. E o segredo dessa crocância do frango é o gergelim, branco e preto, que vai dar a crocância também na hora que Que você for também experimentar. você pode encontrar aí facilmente nos mercados em Teresópolis, já existe aí. O gergelim negro era um pouquinho mais difícil, mas já tem, você já pode encontrar. Então, uma dica legal, primeiro na farinha, depois no ovo, depois na farinha de rosca. Correto. Então tá tudo misturadinho aqui, aderiu bem, né, a farinha. Isso. Aí só tirar o excesso. E vamos ligar agora o fogão pra gente fritar. Aí espera esquentar um pouquinho. Enquanto isso, A gordura tem que estar bem quente, Bem né? quente. Não adianta colocar morninha porque não vai dar certo. aí agora nós vamos para as folhas. Né? As folhas
São folhas, alface crespa, uma alface americana, uma alface roxa e a lisa. Tem que ter essas 3 folhas. 2 folhas de cada. A gente rasga, coloca aqui no prato. Nada de cortar com faca, Nada, né? nada. Ela vai ficar preta, né? É com a mão mesmo. Então aí a gente vai cortando com a mão. Aham. Então, gente, ó, nada de cortar com a faca que vai oxidar as folhas. Tem que ser com a mão mesmo. Isso. Higienizar, né? Lembrando Já que a gente tem que, higienizar, limpá-las. E fica um prato bonito, né? Um prato muito charmoso. E agora, com relação à rúcula, tem gente que gosta do talinho da rúcula. Talo, Então eu acho fica a mais critério amargo, de cada um. Eu gosto de tirar, então eu tiro e utilizo só as folhas. Eu também uso só folha, não uso talo não. Aí você pode passar tudo pro bowl. Passar tudo aqui pro bowl e misturar melhor para dar o efeito que a gente quer. Prato bonito, saudável, super saudável, né? Leve. E saboroso. Aí você dá uma misturada e reserve. Tá. Aí agora nós vamos pro frango. Fritar então o frango Isso. no óleo de sua preferência. A temperatura do óleo já tá boa. Tá. O gergelim não solta. Não. Aí enquanto isso aqui tá fritando, nós vamos fazer o corte do tomate cereja. 6 pedacinhos de tomate cereja. Vamos reservar tomate cereja. Aqui, ó, tomatinho cereja, bem colorido. Ainda não está no ponto que nós precisamos. A gente espera um pouquinho ali, chama um reloginho rapidinho, Isso. só para dar tempo do frango fritar e aí a gente já finaliza aqui a salada. Então, voltando do nosso reloginho aqui, o frango já está devidamente crocante e lindo. Já dá vontade de comer assim, né? Agora, como é que a gente monta, então, esse prato? Aqui, depois que nós cortamos todas as folhas, nós vamos colocar no prato. Um prato bem grande, bem Grande e bonito. raso, para dar aquela tonalidade. Ficar bonito, né? Bonito. Olha, gente, prato saudável. Aí nós vamos colocar os tomates que nós picamos ao meio. Dá uma cor também, o vermelho Colorido. é tudo, muito bacana. Toda a rede Intercity tem essa salada? Toda a rede Intercity. Tem a salada Intercity. Salada Intercity, então, para vocês, ó. Desvendando o segredo da cozinha do hotel. Olha como Agora fica vem o lindo. tchan do frango, que o frango vai ficar alinhado. Tem que dar um toque para o prato ficar bonito, né? Senão a gente já come com os olhos, né? E croutons. Croutons que são torradinhas pequenininhas, né? Isso, com a borda do pão de forma. Você coloca para assar 5 minutos, tempera um pouquinho com azeite ou uma erva se você preferir. E depois salpica na salada. Ou seja, você não precisa comprar aquela caixinha de crouton, você pode fazer o crouton na sua casa. Corretamente. Né? Aproveita bem aí e fica uma salada super linda, ó. Olha, tá aqui pra vocês então. Olha que delícia, é uma senhora refeição, hein? A salada Intercity, que você pode encontrar em toda a rede do hotel, né? Ela vai ficar reservada aqui porque a gente vai ensinar a fazer um outro prato, qual é? Risoto de camarão com abóbora moranga. Gente, risoto de camarão com abóbora moranga, vamos lá? Então agora o Thiago vai ensinar a gente a fazer aqui um risoto. Correto. De quê? De camarão
e abóbora moranga levemente picada. Levemente picante. Então vamos lá. Como é que a gente começa aqui então? Vamos falar um pouquinho dos ingredientes. Arroz tem que ser o arbóreo, né? Para o um risoto. arroz específico, é um arroz que você o não grãozinho precisa... dele é mais redondinho. Mais redondinho. E você tem um arroz que você não precisa lavar, do jeito que ele tá, você já leva para panela. O que vai dar a maciez do arroz vai ser o vinho que nós vamos colocar. Vinho. Vinho então, branco. Tá. Arroz arbóreo, aqui tem a abóbora moranga picadinha, ó. Correto. O camarão aqui, já limpinho. Esse aqui é o vinho. Vinho branco, seco. 200, Tá. 200 ml. O queijo ralado. Gente, por favor, parmesão fresquinho. Não vamos comprar aquele de pacotinho não, porque fica ruim pro chuchu, E né? estraga o prato. Ah, estraga tudo. Aqui é o que? Alho. Alho batidinho. E você botou azeite? Um pouquinho. Um pouquinho de azeite, ó. Tem um truquezinho aqui então. A cebola também batidinha. Correto. E aqui, salsinha picadinha. Isso. Só a salsinha, Só a né? salsinha. E aí a gente tem manteiga aqui, sal e pimenta. Vamos lá. Por onde que a gente começa Então então? nós vamos começar preparando o arroz. Tá. Então, primeiro a gente vai jogar o azeite, um pouquinho de azeite, mas pode ser bem generoso. É um pouquinho mesmo. Eu tava vendo um pouquinho ali dele. Azeite é muito bom. Um pouquinho de alho, e um pouquinho de cebola picadinha. Só pra dar uma... Não precisa nem dourar muito não, né? Porque aí daqui a pouco nós vamos jogar já o arroz. Tá. Então, ó, não precisa deixar torrar aquele alho, né? Torrar a cebola. Arroz arbóreo. Qual é a diferença do arroz arbóreo para o arroz que a gente está acostumado a usar, tanto parbolizado quanto aquele fininho? Dá certo? Daria certo? Com o arroz que a gente usa em casa, tipo 1, o agulhinha, você teria... Dá para fazer o risoto, só que o excesso de água seria bem maior. E a todo momento você teria que estar tirando esse excesso de água, que aí sim você vai conseguir a textura do risoto. Já o arroz arbóreo, ele é bom por isso, ele já absorve. E enquanto isso que você está fazendo o arroz, na hora que você jogar o vinho que nós vamos colocar aqui, ele já vai absorver e já vai ficar na maciez. Mais macio, né? Então, gente, o arroz arbóreo foi feito para isso, foi feito para risoto. Agora eu vou te contar um truque que eu aprendi lá em Minas Gerais. Ai, que bom. Truque eu gosto. Usar o arroz arbóreo para fazer arroz doce. Ai, gente, deve ficar divino. Eu amo arroz doce. Amo de paixão. Descobri isso com um amigo meu que é gastrônomo em BH. E um dia eu fiz. Nina, nesse ponto aqui agora que chegamos, a gente já pode colocar a taça do vinho. O vinho tem que ser o vinho branco e seco, né? Branco e seco. E tem um detalhe, que é o segredo, que eu fiz a parte, um caldo de peixe para regar o nosso risoto. Tá, agora conta o segredinho pra gente rapidinho. Caldo de peixe, como é que você faz? Água, azeite, um pouquinho de alho, a cabeça do camarão, ou um caldo de peixe mesmo que você pode fazer. O bacana é você usar a cabeça do camarão. Agora que eu coloquei o vinho, ele tá dando uma ele já tá secadinha, dando uma secada. E sempre tem que ficar mexendo, porque o risoto é um prato que, se você parar de mexer, ele não fica bom. Então ele embola. Ele embola e ele fica cru. Aí agora eu já vou começar a jogar o caldo que eu fiz à parte. Ai, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Eu não sabia dessa. Pra mim, o arroz arbóreo você colocava e deixava ele cozinhando sozinho. Não. Você tem que ter esses truques para você deixar. E esse caldo é o que vai dar o gosto do seu risoto. Então a gente pode chamar um reloginho enquanto ele vai... Então a gente vai chamar um reloginho, então já sabe.
vai mexendo o arroz e vai colocando o caldinho de peixe que você fez a parte ali. E a gente vai mexendo, vou chamar o reloginho e daqui a pouco a gente volta. Voltando do reloginho, então, o risoto, como ele falou, né, o arroz arbóreo, ele tem que ser regado e você vai mexendo aproximadamente aí uns 20 minutinhos você tem que ir mexendo, senão ele vai embolar todinho, aí vai ficar eca, né? Então essa aqui é a base. Essa é a base do risoto, tá. Que é feita com o alho, cebola, a cebola, o arroz e o vinho. Tá, e o vinho e o caldinho de peixe que você foi regando. Então aqui tá a base. Vamos lá dar sequência então. E agora? Nós vamos pro recheio que vai acompanhar azeite. Olha, o Thiago é dos meus, hein? Gosta do azeite. Eu também gosto assim. Tem que ser generoso, né? Muito. A comida fica com um cheiro maravilhoso, o sabor, então nem se fala. Um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, um pouquinho de pimenta. Tem que ter uma pimentinha. Que é levemente apimentado. E um pouquinho de sal. Dá uma tostadinha no alho e na cebola. Tem que pegar uma corzinha dessa, isso, né? Tá. Aí nós vamos jogar a abóbora. Tá. Você colocou na receita abóbora moranga. Pode ser feito com outra abóbora ou não? Tem que ser a abóbora amarela. Tem que ser amarela. É. E o camarão. Camarão já limpinho. Limpo. Pode colocar os dois ingredientes juntos. Nina, a textura do nosso camarão, ele tá rosinha. A textura ele tem que ficar um pouquinho mais rosadinho, que aí já é o ponto que a gente precisa do camarão. Porque se o camarão passar desse ponto, ele fica borrachudo, né? E estraga o seu prato. Então tem que ser uma salteada assim. Isso. Uma outra coisa também, que você pode colocar em casa, se você quiser, cachaça. Cachaça. Um pouquinho de cachaça ou uma vodka, só para dar aquela flambada e dar o gostinho no final do prato. Isso aqui em torno de 5 a 10 minutos já está pronto. O fogo tem que estar médio. Médio para alto. E depois que tiver feito todo esse processo aqui, porque agora a gente só está esperando a abóbora cozinhar, né? Cozinhar, porque ela tá dura ainda. Então, só para dar uma cozinhada na abóbora. Tá, essa demora um pouquinho mais para cozinhar do que a outra, né? Então, ó, já tá bem cozidinho, mudou a cor. O Bruno mostra aqui a cor. E não se assuste com o camarão. Se o camarão sumir... É, porque a gente bota desse tamanho e ele fica menorzinho, aí ele desaparece, mas fica saboroso. Tá, então a abóbora já tá cozida, o camarão já tá cozido. Isso. Esse caldinho aí no fundinho, né? Aí nós vamos jogar aquela base do arroz arbóreo que nós fizemos. Aí agora nós vamos jogar o parmesão, que vai dar aquela cremosidade. Aí queijo parmesão fresco. Correto. Não bota de pacotinho que você vai acabar com a receita. Ele já tá dando uma derretidinha, né? Agora eu acho que você não reparou que durante o preparo do arroz que nós fizemos, eu não joguei sal. Não jogou sal. Justamente por isso. Porque por causa do queijo. O queijo e a manteiga que nós vamos usar já dá... A manteiga com sal, né? Isso, a manteiga com sal. Ela já vai dar o gosto que nós buscamos no risoto. Nesse momento você já pode reduzir o fogo, tá, já desligar um se quiser. Que ele vai continuar cozinhando, né? Isso. E a gente já pode montar um prato. Gente, o cheiro... Pena que a televisão não tem cheiro, né? Porque tá assim, de enlouquecer. Muito, muito cheiroso.
Então o risoto já tá pronto. Isso. Olha só que bonito o prato. Muito bacana. E aí ele vai ficar reservado aqui. Gente, vocês estão achando estranho porque eu não estou experimentando, mas é que eu quero experimentar tudo de uma vez só. Eu vou chamar um brevíssimo intervalo comercial e eu volto já já no próximo bloco com mais cozinha no Intercity para você.